Olá, seja bem-vindo ao Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir 2 documentários. O que vamos mostrar agora fala da mineração em Minas Gerais. O trabalho foi feito em 2013, 2 anos antes do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. O doc foi produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos assistir? Roda aí, sou mineiro e sou de ferro. Eu escrevi num texto meu que eu acho que é uma frase maravilhosa do Dumont, que ele fala que sou de ferro, sou mineiro e sou de ferro, ai como dói. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. O primeiro boom de mineração de grande porte foi na década de 70, com a planta dessas empresas que estão aí, a abertura dessas plantas, a Samarco, a Samitre na época e a primeira mina da Vale nessa região. Nós tivemos antes a mina Del Rey, que era dentro da cidade, mas era uma mineração que não tinha a tecnologia que tem hoje. Ela não era devastadora no sentido de produção. Em 1978, 79, mais ou menos, nós tínhamos dentro do centro histórico, imagine montar aquela estrutura e o equipamento passar dentro da cidade de Mariana. Então, as ruas do centro histórico viam carros à frente dessas grandes máquinas em cima de carretas, cortando a fiação da cidade toda. Aí passava as máquinas, depois eles vinham restaurar a fiação de telefonia, de energia. E o prefeito de Mariana, chamado Jadir Macedo, ele vai fazer uma coisa bastante interessante. Ele vai pegar o maquinário do município e vai fechar a entrada, que é a nossa entrada sul. E vai falar, olha, eu quero uma estrada de contorno. Enquanto o Estado, as mineradoras não fizerem essa estrada, não vai passar nada aqui. E essa medida fez a estrada do contorno, que hoje a maioria dos carros pesados passam por fora da cidade. Então, a questão é discutir a ação. Essa discussão a Vale não faz. E o que nos deixa um tanto aborrecidos é que ela não tem um diálogo aberto com a população. O que é a lei moral por excelência? Nunca fazer do outro um meio. Você obedeceu a isso, você está sendo moral. Entendeu? O que é a ética do garimpo? O oposto disso. Tudo é meio. Qualquer coisa que atravessar na minha frente, qualquer pessoa que aparecer na minha frente, é imediatamente apropriada por mim para os meus fins. Empresas trabalham com políticas. Uma política de uma empresa, basicamente, ela é de ter lucro. Eles têm que pagar uma cota para a cidade pelo uso da mineração. E mais do que isso, não precisa fazer, não. O que está na lei é transferência de recursos por utilização do solo. Está na lei. X% para o governo federal, X% para o governo estadual, X% para o governo municipal. Daí para frente, ninguém é bonzinho. A mineração, ela tem dado prejuízo. Por quê? Vem uma série de pessoas de outras cidades, de outros estados, e as cidades não são preparadas para esse grande número de pessoas que chegam. Mariana tem um déficit de moradia. Isso é fato. Desde a década de 70. Nenhuma atividade foi colocada de moradia nessa cidade, planejamento. Ponto. Nós somos uma cidade de 300 anos, cujo plano diretor é de 2004. Isso é uma aberração. Né? Isso é receita para tragédia. O poder tem que parar os três e falar assim, o que é que nós vamos investir nessa cidade para dar uma qualidade de vida para o cidadão? E hoje, as mineradoras, aonde vê um morro, se nós não nos unirmos, daqui a alguns poucos anos, eu digo 5 anos, não teremos nenhum morro mais
nem uma montanha mais nas Minas Gerais. O Estado está preocupado em preservar? Não. Ainda mais um Estado privatista como estamos nessa gestão, né, no Estado de Minas Gerais. Eu gostei muito da fala do Stiglitz, que é que é um economista, Joseph Stiglitz, um economista que ganhou o prêmio Nobel e que estava no Public Eyes. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim: não é a questão de ser contra as mineradoras, mas a questão de você frisar as responsabilidades que essas instituições têm nos espaços em que elas estão inseridas. É essa que é a questão. Nós temos uma população hoje de 60 mil habitantes em Mariana, certo? Mais ou menos isso. Nós temos uma população flutuante de 5 a 6 mil pessoas. É uma cidade que ela está em colapso há muito tempo e isso está se agravando. Nós passamos esses 4 anos e esse boom apareceu nesses 4 anos com uma questão muito delicada na cidade. Tivemos 7 mudanças de prefeito, basicamente. Isso aí contribuiu muito para não solidificar uma ação. O que é qualidade de vida? É você garantir ao indivíduo condições de escolher. Porque a única coisa capaz de garantir a liberdade de uma pessoa são as possibilidades de escolha. Qualquer limitação em termos de escolha, você está constrangendo o outro a agir segundo o menos pior, segundo as necessidades de vida, imediatas de vida, e se afastar desses outros valores mais sublimes que a gente acredita. Todo ser humano pensa em termos de padrão de qualidade de vida. Entende? Então não dá para separar essas coisas. Eu acho que nós temos que ter uma política de desenvolvimento. A instabilidade política na cidade gerou algumas atividades minerárias. Fala, não tem ninguém para me conversar. Eu comecei a conversar com fulano de tal, estou conversando com ciclano. Isso deu um problema muito grande. O trânsito em Mariana está um caos. Impacto com relação à poluição, por causa desse trânsito caótico, por causa do tráfego da mineração sobrecarregando a cidade. Nós tivemos um problema desse em Congonhas. O prefeito lá, ele proibiu os carros da empresa de passarem sujos dentro da cidade. Tem que ser lavado o carro para entrar na cidade. Porque o pó que está ficando lá era muito grande. Sofremos com a falta de estrutura na saúde. Nosso hospital é da década de 70. E ele é a mesma planta. Ele é o mesmo tamanho. Eles passaram 40 anos. Educação não se tem escolha aqui, não se tem opção. Né? De novo, fere esse princípio de liberdade, das pessoas terem direito de escolher. Quantas pessoas nessa cidade criaram puxadinhos nessa casa para alugar quartos? Nós sofremos com o aumento desordenado dos aluguéis em nossa cidade. Nós temos uma companhia de polícia que tem poucos policiais. Né? Nós temos uma atividade da polícia investigativa, que é a Polícia Civil, com poucos agentes. O problema da oferta de serviços. Mariana não tem serviços. Você quer fazer uma intervenção, você quer, fazer uma obra na sua casa. Você está em plena obra, anuncia uma pelotização. Né? Todos os pequenos empresários, as pessoas perdem seus funcionários para a mineradora. Não é de se tirar também o direito das pessoas de terem mobilidade, você tem que ter. Mas tem que haver opção, tem que haver estrutura. Um setor da sociedade não pode crescer às custas dos outros. De novo, isso é imoral.
cidades como Itabira, vamos pegar como exemplo, a Vale do Rio Doce, que hoje chama Vale, a mineração mineira surgiu basicamente de grande porte ali. Então nós tivemos dentro da cidade uma montanha que é lembrada pelos cidadãos de Itabira como um marco, o Cauê. Né? Então o Cauê, dentro da cidade, virou uma grande área minerária. O entorno da cidade todo foi afetado. A cidade foi afetada, basicamente. A mineração era dentro da cidade. Nós temos a sorte de ter uma mineração a 15 quilômetros da cidade. Mas se nós tivermos uma mineração na borda do limite histórico da cidade, aí sim. Aí o município, a população de Mariana tem que tomar algumas atitudes para que isso não aconteça. Foi criada a Associação Viva Mariana, com o intuito da organização da sociedade civil e de diversos outros segmentos, no sentido de lutarmos para a preservação de nossa cidade. O grupo não surgiu por causa da mineração em si. É um grupo que ele já vem preocupado há muito tempo com a questão de qualidade urbana, qualidade de vida urbana em Mariana. Era uma questão que já preocupava uma série de pessoas. A questão da mina ela só funcionou como um gatilho, que disparou aquilo que a gente já vinha há muito tempo pensando e tentando discutir. Que é uma luta que iniciou-se no ano de 2011, é que não haja a exploração da mina, a reabertura da mina Del Rey, do Cerro de Mariana. Por quê? Primeiro que estão desrespeitando um protocolo que é de outubro de 2010, que é do IPHAN, onde diz que não pode haver mineração a pelo menos 1 quilômetro de sítios arqueológicos. E nós, marianenses, temos o privilégio de termos o maior sítio arqueológico da América do Sul. O IPHAN encaminhou... O sítio arqueológico seria... o sítio arqueológico do Gogô. Ah, sim, a região ali do onde nós vamos ter o Morro Santo Antônio, que é onde nasce a passagem de Mariana, e o Morro Santana, que é lá no Gogô, onde nós tivemos uma grande concentração de trabalhadores escravos no período do século XVIII. Se nós temos um cinturão verde em volta da cidade, que faz parte do patrimônio natural, e que se porventura viesse a minerado, vai dar um grande problema para o município. Qual que é o impacto de um fogo, né? Na linguagem de mineração, o fogo é a explosão de uma parte para minerar. Qual que é o impacto do fogo a essa distância para um prédio histórico? O fato de se ter uma mina a 5 quilômetros do centro da cidade, não tem como você dizer, então, que o que importa mais ou menos é o patrimônio, ou é a água, ou é o emprego, ou é a saúde das pessoas. Não há como você hierarquizar essas coisas. Entende? Porque não há como você hierarquizar o ser humano. Você pegar o ser humano, dividir em fatias e falar assim, não, esses aqui têm direito a comer, esses aqui têm direito à arte. Né? O Titã já estava tentando resolver isso na música há muito tempo, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé, a gente quer fazer as coisas, né? A gente quer viver de forma plena. As mineradoras, eles têm que entender que direitos humanos têm que ser preservados, direitos têm que ser mantidos, eles são garantidos na Constituição Federal e eles estão desrespeitando a Carta Magna, sem nenhum pudor. Uma parte é contra, uma parte é a favor, uma parte tem interesse econômico naquilo. Né? Aí é questão individual. Você vira e fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, para mim é bom. Mas talvez você não está pensando na qualidade de vida do seu filho, na poeira em cima da sua cidade. O povo de Mariana ainda é muito medroso. Ele precisa aprender a defender o que é seu. E Mariana é nossa, Mariana é mãe de Minas. A partir do momento que você pensa individualmente, as coisas vão dar errado. Né? Você tem que pensar coletivamente. O que vai ser bom para todos nessa cidade? Cada um vai pegar uma bandeira, a riqueza está aí. A hora que essas vozes se unem, elas conseguem dar a visão do todo. Se você deixar um só falando, você nunca vai ter essa dimensão. Então funciona mais como um apelo mesmo. Né? Mais a responsabilidade das instituições para cuidar do que elas têm que cuidar do que necessariamente de uma luta, né? Eu não gosto da palavra luta, porque a gente só faz guerra quando você não tem política mais.
Nós tivemos o ciclo do ouro. E o legado que nós temos é o barroco, que é a sustentabilidade da cidade, né? Gera emprego e renda, que é o nosso turismo. A cidade de Mariana, ela ficou... A opulência que ela teve no 18, né? E isso também foi um motivo dessa... Acabando a mineração, no final do 18, né? Vindo a mina da passagem aqui no 19, e essa questão da migração dessas pessoas para o sul de Minas, para a questão do café e a questão do leite, que foi uma questão muito forte no 19, né? 19 para o 20, conseguiu preservar a nossa memória. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que o ciclo do minério, ele deixará somente buracos, barrancos e muitos problemas sociais. Essa é uma grande preocupação, porque já vivenciamos isso em nossa cidade e nos distritos onde a mineração está presente. É uma cidade que ela não oferece alternativas para as pessoas, ela fica nessa inércia, né? Ela começa a se fagocitar, né? Ela mesma. Na década de 80, sonho de qualquer mãe de menina, de jovem de Mariana, que o filho trabalhasse na Vale. Segurança, estabilidade, são essas questões. Outro dia eu ouvi até de uma criança de uma escola dizendo que o sonho de todo mundo que vive aqui é trabalhar na mineradora. Aí você fica preocupado, porque nada contra o sonho de uma criança estar trabalhando na mineradora. De repente, se eu fosse um garoto, visse, ou uma garota, sei lá, hoje em dia não faz diferença nenhuma mais, visse uma máquina daquela lá e quisesse eu trabalhar numa máquina daquela, né? O meu sonho é operar aquela máquina um dia. Sonho legítimo. Agora, essa escolha ela só é real se ela foi feita cotejada com outras. Você não pode dizer que você escolheu aquilo porque aquilo sempre esteve ali. Você não escolhe aquilo que sempre esteve ali. Né? É lógico que você vai escolher aquilo que sempre esteve ali se você tiver a chance de ir, escolher, experimentar. Não, eu quero isso aqui. Né? No caso de uma cidade como Mariana, se tem tudo menos escolha. Né? As pessoas já crescem, a juventude aqui é educada, tendo como horizonte esse tipo de atividade. A gente não luta contra a mineração, a gente luta a favor da harmonia entre o desenvolvimento minerário e o nosso passado. Eu não sou, gente, eu quero deixar claro que eu não sou contra o desenvolvimento, certo? Eu sou a favor, inclusive, de uma mineração sustentável, não da forma que é. Os benefícios que a mineração traz, não se tem dúvida, não se consegue viver sem isso hoje. Inclusive sem pelo menos não modificar os nossos padrões de consumo, para começar por aí. Agora, se apoiar nisso para retirar a responsabilidade, né, é que é o problema. Né? Porque é um tipo de coisa, não se vai mudar o padrão de consumo das pessoas. Mas umas instituições como as mineradoras, a força que elas têm condição sim de mudar comportamentos, porque elas são instituições. Né? Elas têm condição de imprimir novas formas de interação, né? E que tenham o ser humano como valor absoluto. Isso aí é uma atividade que vai cessar. Qual que é o nosso referencial? O turismo pode ser, sim. Se tem minério só por 40 anos, mais um motivo para se preocupar com formas alternativas de vida na cidade. Então, investimento na indústria de turismo, investimento, né, na educação. Por que não transformar a Mariana num polo universitário importante de ciência social aplicada, por exemplo? Né? Seria uma coisa em torno do qual a sociedade poderia se organizar perfeitamente. Existem formas alternativas de organização econômica, lucrativa, que garanta a vida das pessoas, a dignidade das pessoas, que não a mineração. Será que seria, Mariana, mais um polo de educação? Trazer uma outra atividade? Um polo tecnológico? Está muito próximo de Belo Horizonte. Ceder áreas para grandes empresas. O nosso parque industrial, que nunca sai do papel. Fala-se de parque industrial desde 98 em Mariana. E não sai do papel. Um investimento radical no turismo. A preparação de nossa juventude. Então, acho que a cidade tem que pensar grande. Pensar realmente na coletividade, fazer com que as políticas públicas sejam implementadas urgentemente. Conjuminar uma ação que esteja
coerente com as duas atividades. É uma cidade que tem um potencial histórico, artístico grande. Há uma questão de mineração, há um boom minerário no mundo. Também são as duas coisas, né? Nós não podemos deixar passar esse branco. Isso tem que estar em pauta. O que vai se fazer? Bacana, né? Eu gostei bastante. Agora nós vamos conversar com o jornalista Simeão Castro, que produziu o documentário. Bem-vindo, Simeão. Obrigado. Tudo bem? Tudo ok. Para começar, o que te motivou a fazer esse tema? Então, o meu colega, o Matheus Fagundes e eu, nós passamos a faculdade toda vivendo em Mariana e vendo a realidade da mineração naquele lugar, que é a economia, o ramo da economia que move a cidade. E a gente sempre teve a sensação de devolver alguma coisa para a cidade, tendo morado lá, tendo estudado numa universidade pública. Então a gente quis fazer o documentário, que é parte do nosso TCC, que é um projeto bem maior, um projeto multimídia, para dar esse retorno para a comunidade. Quais foram os principais desafios para produzir esse documentário? Foram muitos. Foram 2 anos de imersão no assunto. Depois a gente ficou mais alguns meses dedicados a isso, porque teve greve, então a gente acabou ganhando um tempo aí para poder produzir e editar o material, mas teve muita coisa, desde as dificuldades de locomoção, porque foi um projeto muito grande. O documentário se passa só em Mariana, mas a gente percorreu de Mariana até o Espírito Santo para percorrer o trilho do minério, né? O projeto inteiro chama Trilha do Minério. Então esse foi um dos grandes desafios, encontrar as pessoas que estivessem dispostas a falar, porque como as empresas elas são muito grandes e elas comandam o desenrolar da vida naquelas cidades, né? As pessoas às vezes têm uma resistência e alguma dificuldade para falar das coisas que estão relacionadas com as empresas, que nem sempre é coisa boa, né? E aí a gente, com esse critério jornalístico, foi tentar buscar mostrar um pouco do que era a realidade da vida com a mineração. E a gente não conseguiu falar diretamente com as empresas no primeiro momento. A Vale, que é uma das administradoras da Samarco, ela não nos respondeu diretamente. A gente conseguiu falar com a Samarco depois, que boa parte do projeto já estava desenrolando, mas ter essa resposta direta também das duas grandes envolvidas foi uma das grandes dificuldades também. Simeão, o DOC foi produzido alguns anos antes do rompimento da barragem, né? Você acha que já era uma tragédia anunciada? E como que foi a experiência de produzir esse DOC e depois acompanhar a tragédia? Com certeza era uma tragédia anunciada, porque todas as variáveis apontavam para que alguma coisa tivesse para acontecer. É claro que existe ali, por parte das empresas, algum cuidado, porque elas também não têm interesse de devastar áreas e destruir casas das pessoas. Só que a gente tem uma fiscalização que é defasada, a gente tem um interesse muito grande das empresas em lucrar e em ter retornos rápidos, né, da extração da mineração, da extração do minério, que a mineração é talvez o principal segmento da economia brasileira. Então, tudo isso apontava para que alguma coisa fosse acontecer. E era uma quantidade muito grande de rejeito. A gente, inclusive, registrou isso em uma das postagens do trabalho, das postagens que não foram do documentário, da outra parte multimídia do trabalho. Registrou qual era a quantidade de rejeito que estava armazenada naqueles lugares. Então, era muita coisa para estar naquele lugar
e para conviver com essa fiscalização tão mal administrada. E por que você fez o doc nesse formato, né? São 4 mini docs, pelo menos o que está disponibilizado no YouTube. A intenção é que ele fosse fácil de ser consumido. Por ser um trabalho multimídia na internet, a gente precisava que o formato também fosse amigável. E a gente não tinha muitas imagens de cobertura, tanto que o documentário inteiro não tem nenhuma imagem de cobertura. Então a gente precisou diminuir ao máximo o tamanho, a extensão de cada um dos episódios para que a gente conseguisse passar a mensagem sem que aquilo se tornasse difícil de assistir. Passar a mensagem de forma que a pessoa não se desinteressasse no meio do caminho. Bom, o papo tá legal, mas a gente tem que ir pro intervalo. Aí eu queria saber se você quer deixar algum contato. Bom, tem o endereço do YouTube, onde o documentário está publicado, que é youtube.com/revista 2 pontos, tudo por extenso. Tá ótimo. Muito obrigada de verdade pela participação, Simeão. Obrigado. Bom, o Espaço Universitário vai agora para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Neste bloco, vamos apresentar um trabalho sobre web rádios. O documentário é da turma de jornalismo da FAAM. Roda aí, Web Rádio, nas ondas da internet. Para mim, o Web Rádio é uma plataforma onde a gente consegue fazer o que o rádio tradicional faz. Web Rádio nada mais é do que fazer rádio através da internet. Um, dois, três, teste, testando, foi. Eu comecei em 2006, quando eu descobri o web rádio, e aí eu encontrei na web rádio um meio de estreitar o caminho para chegar numa rádio, né? Para conhecer o universo de rádio e trabalhar diretamente com ela. Quando eu entrei no curso de locução é que eu fui entender o que era esse mundo do rádio, o que era essa comunicação. O bichinho do rádio me picou. O web rádio é uma maneira nova de se comunicar, de interagir com o público, de informar, de poder criar coisas que no rádio normal você não pode fazer ou falar. Quando a gente falava de rádio, a gente sempre estava na dependência de ter uma concessão, que era um ato feito pelo governo, e em geral você dependia de conhecer algum deputado, algum político, para que você chegasse a ter essa concessão e pudesse explorar essa ferramenta, né? Então foi um meio que eu descobri de conseguir ingressar no rádio e realizar essa minha paixão. Rádio Tom Social tocando um Brasil melhor. Na verdade, a Rádio Web, para mim, hoje, é um sonho concretizado, né? É uma experiência bacana que eu tenho vivido e é um futuro para mim também, dado que eu quero expandir. Com a democratização que a internet nos permite, né? A rádio quebra todo esse paradigma, né? E dá uma liberdade para você produzir coisas, assim como você faz no cinema independente e tal. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Café Cultural, o nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui na Rádio Mega Brasil Online, onde a gente fala de cinema, teatro, literatura e todos os investimentos que são feitos nesse setor pelas empresas pelo Brasil afora. As dificuldades de manter uma rádio online hoje está relacionada exclusivamente ao mercado publicitário. Embora a web rádio já exista há um bom tempo, o mercado publicitário ainda não abraçou o veículo na internet. O mercado não nos vê com um certo profissionalismo, com uma certa seriedade, são poucos os exemplos, mas a gente percebe que está tudo muito bagunçado. Quando isso acontece, o mercado fica um pouco receoso e fala, não, eu não vou colocar, não vou expor minha marca, meu anunciante na sua emissora. Porque do mesmo jeito que você faz uma rádio profissional, o meu sobrinho, o meu vizinho, o filho da minha tia faz. Nós temos um conteúdo riquíssimo na área de comunicação corporativa, que é um público muito segmentado, mas que não encontra espaço numa rádio
convencional. Então hoje a gente consegue conversar com um público expressivo no mundo inteiro. Nós somos uma rádio segmentada, inclusive a única do Brasil, segmentada para o terceiro setor, ou seja, a gente fala com as pessoas da área social, num geral, ONGs, OCIPs, voluntários, enfim, todo o engajamento da área social, a gente está transmitindo conteúdo para essa área. Essa é a nossa missão, fazer um bom trabalho para que todo mundo nos reconheça profissionalmente. Então eu não vou ouvir a web rádio, essa web rádio, porque ela é boa, porque o programa é legal, eles respeitam a gente com uma boa programação. Quem eu trago agora na Best Radio Brasil é o Armin van Buuren com Trevor Guthrie. Eles que vão simplesmente aqui neste exato momento tocar pra mim e pra você This is what I feel like. A Best ela possui um estúdio próprio, ela possui uma grade com locutores, tem os programas, promoção, interatividade, tudo que uma rádio já tradicional, uma FM, uma AM tem, a Best também tem. Porém, a gente rompe as barreiras, né, pelas ondas da internet, que é muito legal. Nós tínhamos uma estrutura convencional de rádio. Uma mesa, 2 computadores, um console, microfones, era essa a nossa estrutura. Mas como a web rádio tem esse agravante da não aceitação do mercado publicitário ainda, claro que a gente não consegue manter isso. Eu imagino que daqui a 5 anos, a maior parte das pessoas, não só no Brasil como no mundo, 80%, 70% das pessoas vão ouvir rádios pelo celular, tablet ou pelo PC, né? Já acontece muito isso nos próprios estádios de futebol, eles baixam o aplicativo e ficam ouvindo a narração pelo telefone, né? Seja qual for. O crescimento das web rádios no Brasil tem um potencial enorme. Basta a gente fazer a coisa acontecer de maneira profissional. A gente tem que estar justamente buscando, né, informações em outros lugares. A gente tem que estar acompanhando qual é a programação que o povo está escutando, o que todo mundo gosta, né? Hoje a minha rádio é super diversificada. A gente tem do sertanejo ao gospel. E que gostoso saber que você está aí do outro lado. Hoje começamos com um programa delicioso aqui. Alô, patroa, para você. Vamos juntinho até às 7 horas da noite. Que gostoso, hein? Então o mercado é muito promissor. Você não vende mais apenas a programação, um comercial. Você vende um kit de mídia digital, né? Porque agora a rádio é um a mais dentro do kit de mídia digital. Fora das redes sociais, você inclui agora a rádio online. As redes sociais, todas elas, são fundamentais para divulgar a nossa marca, para espalhar, para virar uma febre, entendeu? É o que nós mais fazemos no Deprima. Divulgamos tudo em todas as redes sociais, todas. Porque é a maneira com que faz com que as pessoas nos conheçam, descubram a gente, né? As mídias sociais, elas são uma extensão, elas têm que ser uma extensão da emissora. Através, por exemplo, de um Facebook, a gente sabe muito sobre o nosso ouvinte. O público interage de uma maneira sensacional. O WhatsApp às vezes não para, né? Plim, 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 plim. E é muito legal porque a resposta é imediata. O profissional de comunicação, ele aceitou essa migração dos veículos para a internet. E com a rádio não é diferente. A rádio já está há bastante tempo. Agora o que precisa acontecer é chegar num meio que a gente consiga adaptar a linguagem do rádio com a linguagem da internet e fazer uma coisa diferente. A web rádio veio na contramão do rádio. Tem muito radialista, já de emissoras grandes, que fazem questão de vir trabalhar com a gente para pegar a experiência. Porque aqui ele pode errar. Embora a gente não aceite o erro, mas aqui ele ainda pode errar, vai ficar, entre aspas, um pouco melhor o erro dele, ou
não é melhor, menor o erro dele. Na minha cabeça não existe uma concorrência, a gente tem que somar. Só com a soma é que o rádio FM e a internet vão crescer, e muito. O EPWBR, que é o Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras, ele surgiu com a necessidade realmente de entender o mercado. Por que que ele não aposta em web rádio? Então, eu criei uma proposta e apresentei para o mercado profissional uma maneira da gente se reunir, compartilhar experiências e entender por que que isso acontece. Eu já pensei em desistir de rádio web, só que quando eu olho para trás e vejo que eu comecei lá em Minas Gerais, no canto da sala ali, com uma mesinha de áudio que dava choque, e eu olho onde a Best está hoje, eu falo, não posso parar. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, nunca pensei em desistir, né? Ao contrário, só me entusiasmo com ela, porque pelo potencial que eu enxergo na rádio web e no resto, na comunicação como um todo, o potencial que isso tem para a gente fazer cada vez melhor, cada vez mais, não tem como você desanimar. Sofrido, entendeu? Se você não se doar 100% do seu tempo para a rádio, principalmente no começo, montar uma equipe legal, uma equipe coesa, que pensa o que você pensa, que assimile o que você quer, vai sofrer, entendeu? Já pensei em parar, daquela rateada, né? Mas 100% não. Já pensei sim em desistir, mas dou uma respirada, penso lá na frente e falo, não, isso vai dar muito certo. Então eu continuo forte e firme. A gente tem uma história muito bonita do rádio em si no Brasil, e eu acredito que nós que estamos já ainda engatinhando em rádio web, a gente também está fazendo essa história acontecer. E não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu sei que isso vai dar certo. E é interessante, quando você coloca a sua fé acima de qualquer dúvida, dá certo. Ficou muito bom, né, Luana? Ficou show. Nós estamos aqui com a jornalista Vanessa Máximo, formada pela FIAM-FAAM. Bem-vinda. Obrigada, Luana. Obrigada, Yara, pelo convite. Por que você escolheu falar sobre web rádio no documentário? É porque foi um segmento que eu não conhecia. Eu passei a conhecer em 2015 pela Deprima, que no início era um programa e hoje é uma web rádio. E eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E foi bem na época do meu TCC, eu falei assim, eu quero buscar algo diferente, eu quero mostrar algo diferente para as pessoas. E por que não web rádio? O que é web rádio? O que as pessoas comentam? Quem são essas pessoas que lidam com esse segmento? Então eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso e eu queria mostrar algo novo, inovar. Tanto que não existe outro documentário falando sobre web rádio no mercado. Espero que tenha, legal. Né? Eu comecei a me apaixonar muito. Eu falei assim, o que é web rádio? O que a internet pode mostrar, né? Aí eu comecei a lidar com sonhos de pessoas. Pessoas que não conseguiram entrar no mercado de trabalho, mas que a partir da internet, das possibilidades da internet com a web rádio, conseguiram mostrar sua paixão. Então, o documentário inteiro fala de pessoas mostrando, né, que realmente gostam muito de rádio, o porquê trabalham com rádio, por que rádios segmentadas. E muitos assuntos que não são abordados nas mídias são abordados nas web rádios, porque ele abrange um espaço muito grande. E isso eu me apaixonei, né? Vanessa, conta pra gente como que foi a experiência de produzir esse doc. Qual foi o maior desafio? Uma das dificuldades foi buscar mesmo pessoas, porque eu não conhecia o mercado. Eu falei assim, eu vou estudar algo que eu não conheço o mercado, eu não conheço pessoas. Aí em 2015 eu conheci o Mozart Conceição, ele me convidou a participar da web rádio dele, que antes era um programa, somente um programa de web rádio. Eu falei assim, já apareceu uma pessoa, Sim. Vamos ver como funciona. Aí eu fui entrando no mercado, conhecendo realmente as pessoas, como funcionava. E eu fui pesquisando, né?
Aí eu peguei algumas rádios, peguei rádios segmentadas, peguei rádios de esportes, de cultura, como nós podemos ver no documentário, né? E é o que eu falei, você lidou com paixões, e você lidar com paixões mostra no trabalho, né? Você legal, né? vê aquele sorriso, aquele amor que a pessoa tem em relação ao trabalho, e isso é algo gratificante. E você acha que atingiu o teu objetivo inicial de gravação do doc, assim? Sim, muito. Porque no início foi muito difícil para mim. Muitos falaram, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Porque eu vou lidar com histórias, eu vou lidar com pessoas. A partir do momento que você lida com pessoas, você lida com paixão, você lida com sonhos, você consegue. E foi o que eu atingi nas ondas da internet. Vanessa, está muito legal a nossa conversa. Você gostaria de deixar algum contato? Sim, vanessamáximo1@hotmail.com. Bom, e se você tem algum trabalho audiovisual e quer participar do programa, mande um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Não esquece de curtir a nossa página do Facebook. Tchau! Tchau, tchau!